O sangue deveria ser um laço inquebrável, mas para a família Alencar, ele era apenas um detalhe burocrático no caminho para uma herança bilionária. Enquanto os portões da imponente mansão em Gramado se abriam para a leitura do testamento de Dante Alencar, o ar gélido do Rio Grande do Sul parecia prever o desprezo que estava por vir. Entre sorrisos gananciosos e taças de cristal, um neto foi deixado para trás com nada além de um pedaço de papel amassado. O que eles não sabiam é que o verdadeiro império de Dante não estava depositado em contas bancárias, mas escondido atrás de um código que apenas o herdeiro de sua resiliência seria capaz de decifrar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O nevoeiro em Gramado não era apenas uma condição climática. Naquela manhã, ele parecia uma barreira física que separava o mundo exterior da frieza que emanava da mansão da família Alencar. O ar cortante da Serra Gaúcha entrava pelas frestas das janelas de carvalho, trazendo consigo aquele cheiro úmido de terra molhada e pinheiros, um aroma que sempre me lembrava da infância, mas que agora parecia carregar o peso de um luto que ninguém ali realmente sentia. Eu estava sentado em uma das poltronas de couro desgastado da biblioteca, o lugar favorito do meu avô Dante. O som dos saltos altos da minha irmã, Heloísa, estalando contra o piso de madeira nobre, era como marteladas em minha cabeça. Ela e meu primo, Gustavo, não conseguiam esconder a euforia, mesmo sob os ternos e vestidos pretos de corte impecável que custavam mais do que eu ganhava em um ano como mestre marceneiro. Dante Alencar tinha sido um homem de poucas palavras e mãos calejadas, alguém que construiu um império de vinícolas e móveis de luxo do zero. Ele sempre dizia que o valor de um homem está no que ele constrói quando ninguém está olhando. Eu era o único que passava as tardes de domingo com ele, não para falar de negócios, mas para ouvir o som das ferramentas esculpindo a madeira ou para aprender a diferença entre o solo seco e o solo fértil. Enquanto Heloísa e Gustavo viajavam para a Europa com o dinheiro de adiantamentos, eu estava lá, limpando a serragem e aprendendo o silêncio. E agora, naquele salão gelado, a ganância deles era quase palpável, misturando-se ao cheiro de café forte e charutos caros que o advogado e Dr. Aristides preparava na mesa central. "Podemos começar?" perguntou Gustavo, ajeitando o relógio de ouro no pulso com uma impaciência indisfarçável. "Temos compromissos em Porto Alegre. Ainda hoje." Dr. Aristides, um homem que parecia ter a idade das próprias montanhas, olhou por cima dos óculos de leitura com um desdém contido. Ele abriu a pasta de couro e pigarreou, um som seco que fez o silêncio se instalar de vez. O testamento de Dante não era um documento comum. Era o veredito final sobre quem nós éramos diante dos olhos do patriarca. Eu, Dante Alencar, em pleno uso de minhas faculdades mentais, começou o advogado. A leitura seguiu de forma metódica. Para Heloísa, a propriedade em Bento Gonçalves e uma conta bancária com 7 dígitos. Ela deu um suspiro audível, uma mistura de alívio e triunfo. Para Gustavo, as ações da principal vinícola e os imóveis comerciais em Gramado. Ele mal conteve um sorriso, trocando um olhar de cumplicidade com a esposa, que já folheava mentalmente catálogos de decoração para a nova cobertura. O montante era colossal. Milhões de reais distribuídos entre sobrinhos, afilhados e até o motorista, que recebeu uma generosa quantia em dinheiro. Eu esperei. Meu nome foi o último. E para meu neto mais próximo, Vítor Alencar, Dr. Aristides fez uma pausa dramática, buscando algo dentro de um envelope pardo menor. Dante deixou este bilhete. Ele se levantou e caminhou até mim. Não havia um cheque, não havia uma escritura de terra, não havia nem mesmo as ferramentas de marcenaria que eu tanto amava. Ele me entregou um pequeno pedaço de papel de carta, dobrado em 2. No verso, escrito com a caligrafia trêmula e elegante do meu avô, estava apenas um número de telefone com o prefixo da região, acompanhado de uma única frase: "Ligue quando a poeira baixar." O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada estridente de Heloísa. "Só pode ser piada!" ela exclamou.
aproximando-se para espiar o papel sobre o meu ombro. Todo esse tempo sendo os queridinho do vovô, o neto dedicado que perdia os fins de semana com o velho. E você ganha um número de telefone? Deve ser para algum abrigo de mendigos, Vitor. Quem sabe eles te dão uma cama para dormir agora que a casa principal vai ser vendida. Ou talvez seja o número de uma terapia, debochou Gustavo, levantando-se para apertar a mão de doutor Aristides, ignorando completamente a minha presença a partir dali. Afinal, você vai precisar de ajuda para processar essa decepção. Sinto muito, primo, mas parece que o vovô sabia quem realmente merecia o império. Eles saíram da sala comentando sobre investimentos e reformas, as vozes ecoando pelo corredor como hienas que acabaram de garantir a carcaça. Eu continuei sentado, sentindo o peso do papel entre os meus dedos. O doutor Aristides me olhou por um momento, com uma expressão indecifrável, antes de recolher seus documentos. Seu avô era um homem de camadas, Vitor. Ele disse baixinho, quase em um sussurro. Às vezes, o ouro está sob a terra mais dura. Saí da mansão sob a garoa fina que começava a cair. O frio de Gramado parecia morder a minha pele através da jaqueta de sarja. Entrei no meu carro velho, uma caminhonete que Dante me ajudara a consertar, anos atrás, e dirigi até o mirante do Vale do Quilombo. Estacionei no acostamento, onde o abismo se abria em uma imensidão verde e cinza. O som da chuva batendo no teto de metal era o único ruído. Meu estômago estava um nó de humilhação e dúvida. Por que ele faria isso? Por que me deixaria à mercê da zombaria de uma família que nunca me aceitou? Peguei meu celular. Meus dedos tremiam levemente. Digitei os números impressos naquele papel. 1 para 2 em 3 toques. Eu estava prestes a desligar, achando que tudo aquilo era um erro grotesco ou uma última lição cruel, quando a linha ficou muda por um segundo e uma conexão foi estabelecida. Do outro lado, não havia uma gravação, mas o som de uma respiração pesada e constante. Alô? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Eu estive aguardando pela sua ligação, herdeiro, disse uma voz masculina, profunda e grave, com um sotaque carregado do interior. Demorou mais do que Dante previu. Ele me disse que, se você ligasse, significava que os outros já tinham mostrado as garras. Meu coração disparou contra as costelas. Herdeiro? Do que ele estava falando? Quem é você? E o que meu avô queria com esse número? Perguntei, sentindo uma onda de adrenalina substituir o frio. Meu nome não importa por enquanto. O que importa é que o que Heloísa e Gustavo receberam foi apenas o que estava na superfície. O que você recebeu é a chave para o que está enterrado. Se você quer o que é seu de direito e quer ver aqueles que te humilharam caírem de joelhos sob o próprio orgulho, esteja no galpão da antiga serraria à meia-noite. Traga o papel e não conte a ninguém, especialmente não aqueles que agora brindam com o champanhe que você ajudou a engarrafar. A ligação caiu. Fiquei ali, olhando para a tela escurecida do celular, enquanto a névoa engolia a estrada à minha frente. A vingança, eu percebi naquele momento, não era algo que se pedia. Era algo que se construía, peça por peça, como Dante me ensinara na marcenaria. A família Alencar achava que eu era apenas um número desprezado em uma lista de milhões. Eles não faziam ideia de que aquele número era, na verdade, o começo do fim deles. A meia-noite em Gramado. Não é apenas uma marca no relógio. É quando o silêncio da serra se torna absoluto, interrompido apenas pelo uivo do vento minuano que corta as frestas das casas de madeira. Eu estava no meu pequeno sótão, um espaço que servia de quarto e oficina improvisada, onde o cheiro de verniz e serragem era o meu único consolo. Olhei para o relógio de pulso, um modelo antigo de corda que pertencera ao meu pai, e vi os ponteiros se aproximarem do momento da verdade. O papel com o número de telefone estava sobre a bancada, iluminado por uma luminária fraca que oscilava conforme a rede elétrica da vizinhança sofria com a neblina densa. Peguei as chaves da caminhonete e saí. O frio lá fora era de rachar os lábios. Uma geada fina já começava a cobrir o capô do carro com uma película de cristal branco. Enquanto eu dirigia em direção à antiga serraria, localizada nos arredores da cidade, na estrada do Caracol, a voz de Heloísa ainda ecoava na minha mente.
Ela já havia postado fotos em suas redes sociais brindando com Gustavo, celebrando a nova era de ouro da família Alencar. Eles estavam em um restaurante de luxo, consumindo vinhos que custavam o equivalente ao meu aluguel mensal, rindo da minha herança telefônica. A humilhação queimava no meu peito de uma forma que o frio exterior não conseguia apagar. A antiga serraria era um esqueleto de madeira e zinco, abandonado há mais de uma década. Dante a fechara alegando que o mercado de móveis rústicos precisava descansar, mas ele nunca a vendera. Quando estacionei, o som do motor morrendo deu lugar ao estalar da estrutura metálica contraindo com o frio. As sombras ali pareciam vivas. Desci do veículo, sentindo a grama seca e congelada quebrar sob as minhas botas de couro. Você pontual como o seu. Avô! Disse uma voz vindo da escuridão do galpão principal. Uma lanterna foi acesa, revelando um homem de estatura baixa, ombros largos e mãos que pareciam raízes de árvore de tão calejadas. Ele vestia uma japona pesada, típica dos colonos da região, e um chapéu de feltro que escondia metade do rosto. Era Almiro, o antigo mestre de obras de Dante, um homem que todos pensavam ter se aposentado e voltado para as terras do interior de Caxias do Sul. Almiro, o que está acontecendo? Perguntei, sentindo o vapor da minha respiração se dissipar no ar gelado. Por que o vovô me deixou esse número? Por que todo esse mistério enquanto os outros estão lá fora torrando o que restou do patrimônio dele? Almiro deu um passo à frente, a luz da lanterna agora iluminando um fundo falso em uma das paredes de madeira da serraria. Com um esforço que demonstrava uma força incomum, para sua idade, ele puxou uma alavanca oculta por trás de uma pilha de tábuas de cedro. Um rangido pesado de engrenagens bem lubrificadas ecoou, e uma parte do piso se deslocou, revelando uma escadaria de concreto que descia para o que parecia ser um porão industrial climatizado. Venha, Vitor. O que você viu no escritório do doutor? Aristides foi apenas o teatro que Dante montou para separar o joio do trigo, explicou Almiro, enquanto descíamos. Seu avô sabia que a ganância de Heloísa e Gustavo não tinha limites. Ele sabia que, se desse o poder real a eles, em 5 anos, a tradição dos Alencar estaria reduzida a pó e dívidas em cassinos e iates. Ao chegarmos ao pé da escada, as luzes de LED se acenderam automaticamente. Eu perdi o fôlego. Não era apenas um porão. Era um cofre tecnológico e artesanal. De um lado, máquinas de marcenaria de última geração, importadas da Alemanha, que eu só tinha visto em revistas especializadas. Do outro, paredes cobertas por arquivos de aço e uma mesa central com vários monitores. Dante Alencar não era apenas um dono de vinícola e moveleiro, Almiro disse, entregando-me um tablet que estava sobre a mesa. Ele era um estrategista. O que Heloísa e Gustavo receberam foram contas bancárias recheadas, sim, mas vinculadas a uma holding que está sob investigação por uma engenharia fiscal que seu avô mesmo denunciou antes de morrer. Em 6 meses, o fisco vai bater na porta deles. As propriedades que eles herdaram estão hipotecadas como garantia de empréstimos que Dante fez para financiar este lugar aqui. Você está me dizendo que eles herdaram uma bomba-relógio? Perguntei, meus olhos arregalados, enquanto eu lia os documentos digitais no tablet. Exatamente. Eles herdaram o brilho, mas você herdou a mina. Almiro sorriu, revelando dentes que já tinham visto décadas de trabalho duro. Esse número de telefone que você ligou é o acesso direto para o Fundo Cedro. É um fundo de investimento privado, legalmente blindado, que contém não apenas o dinheiro real da família, mas as patentes de novas tecnologias de tratamento de madeira e os contratos de exclusividade com os maiores exportadores de vinho da Ásia. Senti um calafrio que não vinha do clima. A complexidade do plano de Dante era assustadora. Ele havia me testado. Se eu tivesse me revoltado, se tivesse tentado brigar pela herança de milhões no tribunal, ou se tivesse vendido o segredo do número para meus primos por qualquer trocado, eu nunca teria chegado aqui. Mas por que eu, Almiro? Eu sou só um marceneiro. Eu nem terminei a faculdade de administração. Eu disse, sentindo o peso da responsabilidade esmagar meus ombros. Porque você é o único que sabe o valor de uma peça de madeira antes dela ser lixada. Dante dizia que administrar uma empresa é como esculpir.
Se você tirar demais, não tem volta. Se você for preguiçoso, a peça apodrece. Ele viu você cuidando dele no hospital enquanto os outros discutiam a cor do mármore do túmulo. Almiro caminhou até um armário de metal e tirou de lá um envelope lacrado com cera vermelha, o brasão da família. Agora começa a parte difícil, Vitor. Para você assumir o controle total e derrubar a holding que vai afundar os seus primos, você precisa cumprir 3 tarefas que seu avô deixou. A primeira começa amanhã. Heloísa vai tentar vender a serraria principal da cidade para um grupo de incorporadores imobiliários de São Paulo. Eles querem derrubar tudo para construir um condomínio de luxo. Seu trabalho é impedir essa venda, mas sem revelar quem você é. Você precisa usar o que está neste porão para mostrar que a serraria ainda produz o que o dinheiro deles não pode comprar. Excelência. Passei a mão pela superfície de uma das máquinas de corte a laser. O metal era frio, mas eu sentia uma chama de propósito começando a arder dentro de mim. Olhei para os monitores que mostravam as câmeras de segurança da mansão, onde Heloísa e Gustavo ainda celebravam. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que eu era o neto do número. Eu vou fazer isso, Nelmiro, afirmei, com a voz firme. Não por vingança, mas pela memória do velho Dante. Embora, eu admita, ver a cara da Heloísa quando ela descobrir que não é dona nem da própria sombra será um bônus satisfatório. É assim que se fala, herdeiro. Almiro bateu no meu ombro. Agora vá para casa. Durma. Amanhã, o sol vai nascer na Serra Gaúcha, mas para o resto da sua família, a tempestade está apenas começando. Saí da serraria sob as primeiras luzes cinzentas da madrugada. O mundo ainda parecia o mesmo, mas eu tinha um exército de tecnologia e o legado de um gênio sob meus pés. A jornada de superação tinha um mapa, e pela primeira vez na vida eu não era o passageiro, eu era o motorista. O sol nasceu pálido sobre gramado, uma esfera alaranjada que lutava para atravessar a cortina densa de neblina que cobria os vales. No meu sótão, o despertador não precisou tocar. Eu já estava de pé, sentindo o assoalho frio sob os pés descalços, enquanto preparava o primeiro chimarrão do dia. O som da água quente encontrando a erva mate no porongo era o único ruído na casa silenciosa. Aquele amargor característico era o que eu precisava para assentar os nervos. Enquanto a fumaça subia, eu olhava para o envelope que Almiro me entregara na noite anterior. O selo de cera vermelha parecia uma ferida aberta, um lembrete de que a paz da minha antiga vida de artesão anônimo tinha ficado para trás, enterrada sob o peso de um segredo que poderia destruir ou reconstruir o nome dos Alencar. Vesti meu melhor casaco de lã batida, calcei as botas e segui para a serraria principal, localizada na entrada da cidade. Aquele prédio de tijolos aparentes e telhado de zinco era a alma de Gramado para o meu avô. Enquanto eu dirigia, passava por lojas de chocolate artesanal e hotéis de luxo que pareciam cenários de cinema, mas a minha mente estava focada no terreno de 5 hectares que Heloísa pretendia vender. Para ela, aquele solo era apenas um cifrão de muitos zeros. Para mim, era onde eu aprendi a distinguir o cheiro do cedro do cheiro da imbuia antes mesmo de saber ler. Cheguei à serraria às 8 da manhã. O portão de ferro, pesado e enferrujado, rangeu de um jeito que pareceu um protesto. Estacionei a caminhonete num canto discreto e vi que a movimentação já tinha começado. Um SUV preto reluzente, com placas de São Paulo, estava estacionado bem na frente do escritório administrativo. Do veículo, desceram 2 homens de terno cinza chumbo, segurando pastas de couro e olhando para o galpão com o desdém de quem olha para um entulho que precisa ser removido. Logo atrás, o conversível branco de Heloísa parou com uma freada brusca, levantando poeira. Ela desceu do carro como se estivesse desfilando em Paris, usando óculos escuros enormes e um chale de grife que custava mais que todas as minhas ferramentas juntas. Gustavo estava com ela, gesticulando com o celular na orelha, provavelmente já conferindo o saldo da conta que ainda nem tinha recebido o depósito. "Bom dia, senhores!" A voz de Heloísa soou estridente, carregada de uma falsa cortesia. Como podem ver, o terreno é plano na parte frontal, e a vista para o vale é o que há de mais exclusivo na Serra Gaúcha.
Assim que derrubarmos essa estrutura velha, o condomínio e Alencar Premium será o metro quadrado mais caro do Rio Grande do Sul. Eu me aproximei calmamente, o som das minhas botas na brita anunciando a minha presença. Heloísa travou o riso assim que me viu. Ela tirou os óculos, revelando olhos que brilhavam com um desprezo puro. Vitor, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, cruzando os braços. Se veio buscar suas ferramentas de estimação, saiba que já dei ordens para o segurança limpar o local. Não queremos bagunça durante a visita dos investidores da incorporadora paulista. Eu não vim buscar ferramentas, Heloísa, respondi, mantendo a voz baixa e firme, exatamente como o vovô fazia quando estava prestes a dar um cheque-mate. Vim apenas garantir que o legado do vovô não seja tratado como lixo. Gustavo encerrou a ligação e se aproximou, rindo de forma debochada. Legado? Vitor, acorda. O velho morreu e te deixou um número de telefone fixo. Deixa os adultos trabalharem aqui. Esses senhores são o Dr. Marcos e o Dr. Renato. E eles estão prontos para assinar a promessa de compra e venda agora mesmo. Vai para a sua oficina fazer teus banquinhos e não nos amole. Um dos investidores, o Dr. Marcos, pigarreou, ajustando a gravata. Com licença, dona Heloísa, mas o rapaz aqui é funcionário, temos pressa com a medição técnica. Ele não é ninguém, Heloísa disse, virando as costas para mim. Vamos entrar no escritório. O café já deve estar pronto. Eu não me movi. Apenas tirei o envelope do bolso interno do casaco e retirei um documento com o timbre do registro de imóveis e um selo holográfico que brilhava sob a luz fraca do sol. Dr. Marcos, Dr. Renato, antes de assinarem qualquer documento, sugiro que leiam a cláusula de destinação industrial e o termo de comodato assinado pelo Sr. Dante Alencar há 30 dias, eu disse, estendendo o papel. O ambiente congelou. Até o vento parecia ter parado de soprar. Heloísa girou nos calcanhares e a face ficando vermelha de fúria. Do que você está falando, seu idiota? Eu tenho a escritura. O vovô me deixou a propriedade. Ele te deixou o terreno e as paredes, Heloísa, expliquei, enquanto o Dr. Marcos pegava o documento, visivelmente confuso. Mas ele doou o direito de operação industrial e a propriedade intelectual das máquinas históricas para uma fundação privada, o Fundo Cedro. E, segundo, este documento, enquanto a fundação desejar manter a serraria ativa como museu vivo ou centro de excelência, o terreno não pode ser loteado, vendido ou ter sua estrutura alterada por um período de 30 anos. Qualquer tentativa de venda sem a anuência do diretor técnico da fundação anula o testamento na parte que cabe a vocês, devolvendo a propriedade ao espólio para quitação de dívidas fiscais ocultas. O Dr. Marcos leu o documento, rapidamente, trocando um olhar alarmado com o colega. Heloísa, se isso for autêntico, esse terreno é juridicamente inútil para nós, o investidor disse, a voz agora carregada de irritação. Não podemos construir um condomínio se não podemos derrubar o galpão ou mudar a atividade comercial. Você nos garantiu que o título estava limpo. E está, esse moleque está mentindo, Heloísa gritou, tentando arrancar o papel da mão do advogado, que se esquivou. Vitor, quem você pensa que é? Quem é esse tal diretor desse fundo que ninguém nunca ouviu falar? Respirei fundo, sentindo uma satisfação fria percorrer minha espinha. A humilhação que eu sentira no dia anterior, as risadas deles na biblioteca, tudo parecia estar sendo pago agora, centavo por centavo. O diretor sou eu, Heloísa. O vovô me nomeou administrador vitalício do Fundo Cedro. O número de telefone que ele me deixou era o código de ativação da minha autoridade legal sobre este lugar. Gustavo avançou em minha direção, o rosto transtornado, mas eu não recuei. Ele parou a poucos centímetros, os punhos cerrados. Você está tentando nos roubar, seu miserável. Nós vamos te processar até você não ter onde cair morto. Podem tentar, respondi calmamente. Mas enquanto vocês gastam os milhões que acham que têm com advogados, eu estarei aqui, fazendo o que o vovô queria. Esta serraria vai produzir o mobiliário mais caro do país sob a minha direção. E quanto ao condomínio de vocês, acho que os senhores investidores já tiveram a resposta que precisavam. Os homens de São Paulo não esperaram mais nada. Eles caminharam em silêncio até o SUV
entraram e saíram em alta velocidade, deixando apenas uma nuvem de fumaça e o silêncio constrangedor entre nós três. Heloísa parecia que ia desmaiar de ódio. Ela olhava para o galpão, depois para mim, e as lágrimas de frustração começaram a borrar sua maquiagem cara. Isso não acabou, Vitor, ela sibilou, a voz trêmula. Você vai pagar por isso. Eu vou destruir essa sua fundação tijolo por tijolo. A diferença, Heloísa, eu disse, enquanto caminhava em direção ao portão para fechá-lo, é que eu sei construir. Vocês só sabem demolir. E o tempo da demolição acabou. Fechei o portão pesado, deixando-os do lado de fora, no frio da calçada. Voltei para dentro do galpão, onde o cheiro de madeira antiga me acolheu como um abraço. Eu tinha vencido a primeira batalha, mas Almiro tinha razão. A tempestade estava apenas começando, e os Alencar feridos eram mais perigosos do que eu podia imaginar. 2 meses se passaram desde que o portão da velha serraria se fechou diante dos rostos incrédulos de Heloísa e Gustavo. Na Serra Gaúcha, a primavera começava a dar as caras, tingindo as encostas de um verde vibrante e fazendo as hortênsias explodirem em tons de azul e lilás pelas estradas de Gramado. Mas, dentro da mansão Alencar, o clima ainda era de um inverno rigoroso e terminal. Eu estava sentado na varanda da minha pequena casa, segurando uma cuia de mate recém-preparada. O calor da água passava para as minhas mãos, mas meus olhos estavam fixos no horizonte, onde as torres da igreja matriz se destacavam contra o céu limpo. O silêncio da manhã foi interrompido pelo toque insistente do celular. Era Almiro. Está na hora, Vitor. A voz dele soou grave e decidida. A Receita Federal acabou de confirmar o bloqueio de todas as contas vinculadas à holding principal. A bomba que Dante plantou finalmente explodiu. Desliguei o aparelho e senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era medo, era o peso da conclusão. Dirigi até a mansão pela última vez como um parente pobre. Ao chegar, o cenário era de caos absoluto. Oficiais de justiça e agentes federais circulavam pela sala de estar, a mesma onde o testamento fora lido. Caixas de documentos eram lacradas, e o brilho das joias de Heloísa parecia opaco sob a luz das lanternas dos peritos. Gustavo estava sentado em um degrau da escadaria de mármore, com as mãos enterradas nos cabelos desgrenhados. Ele não usava mais o relógio de ouro. Provavelmente já o tinha vendido para pagar a primeira parcela dos advogados que agora se recusavam a atender suas ligações. Heloísa, por sua vez, tentava gritar com o inspetor, mas sua voz saía rouca e patética. Quando ela me viu entrar, seus olhos se injetaram de sangue. Você! Ela berrou, apontando um dedo trêmulo em minha direção. Você armou isso? Você e aquele velho maluco? Como ele pôde deixar dívidas fiscais de 30 anos para nós, enquanto você fica aí, brincando de marceneiro com o dinheiro escondido? Caminhei lentamente até o centro da sala, ignorando o escândalo dela. Olhei para o Dr. Aristides, que estava presente para supervisionar a transição legal. Ele me entregou um novo conjunto de documentos. Heloísa, Gustavo... Comecei, mantendo a voz calma, o que parecia irritá-los ainda mais. O vovô não deixou dívidas para vocês. Ele deixou uma empresa que operava em um sistema de castelo de cartas que vocês adoravam usar para ostentar. Ele deu a vocês exatamente o que pediram. O status, os milhões líquidos e a gerência de um império de aparências. O problema é que aparências não pagam impostos retroativos. Nós perdemos tudo, Vitor. Gustavo levantou-se, cambaleando. A vinícola, os apartamentos em Porto Alegre, até os carros. Estamos na rua por causa de uma tecnicalidade que você escondeu. Eu não escondi nada, respondi, entregando a ele uma cópia do relatório técnico que eu e Almiro havíamos preparado na oficina secreta. Eu apenas usei o tempo que vocês passaram em festas para garantir que o setor produtivo da família, a verdadeira alma do que o vovô construiu, fosse blindado legalmente pelo Fundo Cedro. Enquanto vocês tentavam vender o solo sob nossos pés, eu estava registrando as patentes de um novo método de cura de madeira que utiliza os resíduos das uvas das nossas vinícolas. Um processo sustentável, inovador e, acima de tudo, extremamente lucrativo. Abri a pasta de couro e tirei de lá uma escritura.
O Fundo Cedro acaba de arrematar esta mansão e todas as propriedades produtivas no leilão judicial de liquidação de ativos da holding, anunciei. Tecnicamente, eu sou o novo proprietário de tudo o que vocês consideravam ser, de direito, por sangue. O silêncio que se seguiu foi cortante. Heloísa desabou em uma poltrona, as lágrimas agora limpando o resto de arrogância que ainda restava em seu rosto. O cheiro de café velho e poeira daquela casa, que outrora exalava poder, agora cheirava apenas a derrota. Eu olhei para o retrato de Dante Alencar pendurado na parede. Ele parecia sorrir levemente, um detalhe que eu nunca tinha notado antes. "E o que vai ser de nós?" perguntou Heloísa, a voz agora um sussurro quebrado. "Você vai nos ver dormir na praça? É essa a sua vingança?" Respirei fundo. A vingança, eu aprendi, não é sobre ver o outro sofrer, mas sobre retomar o controle do próprio destino que tentaram tirar de você. Senti o cheiro familiar de serragem que impregnava minhas roupas. Um cheiro que agora representava a maior fortuna da região. "O vovô deixou uma última instrução no Fundo Cedro", eu disse, olhando diretamente nos olhos de cada um. "Existe uma verba de subsistência para membros da família que se mostrarem dispostos ao trabalho manual e aprendizado técnico. No meu galpão, na antiga serraria, faltam 2 ajudantes para carregar toras e lixar as peças brutas antes do verniz. Salário é o mínimo comercial, sem bônus, sem privilégios. Vocês podem começar amanhã às 6 da manhã, ou podem sair por aquela porta com o que tem no corpo e tentar a sorte no mundo que vocês achavam que dominavam." Gustavo olhou para as próprias mãos, macias e nunca usadas para o trabalho. Heloísa olhou para o chão de madeira que ela tanto quisera arrancar para colocar porcelanato. Eles não tinham escolha. O orgulho deles tinha sido a moeda de troca para a sobrevivência. Saí da mansão e caminhei em direção à minha caminhonete. Almiro me esperava perto do jardim, que agora eu planejava revitalizar. O sol da tarde batia no metal do carro, criando reflexos que pareciam ouro. Eu não era mais o neto do número. Eu era Vitor Alencar, o homem que transformou um papel amassado em um futuro sólido como o carvalho. Liguei o motor. O som era potente, rítmico, como o pulsar de um coração que finalmente encontrou seu ritmo. Enquanto eu descia a ladeira em direção à serraria, vi pelo retrovisor os caminhões de mudança levando os luxos inúteis da holding, enquanto eu levava comigo a única coisa que Dante realmente queria me deixar: a dignidade de quem sabe construir o próprio caminho. A névoa de Gramado tinha se dissipado completamente, revelando um vale vasto, cheio de possibilidades e, pela primeira vez em muito tempo, totalmente meu. Eu tinha vencido não apenas a ganância deles, mas a minha própria dúvida. O legado estava em boas mãos, calejadas, mas limpas.